Olá, muito boa noite. Agora são, vamos ver, 19 horas e 6 minutos. Hoje, 16 de setembro de 2019, o mundo está triste era Bolsonaro. Vamos falar hoje sobre, principalmente, né, sobre a decisão do Fachin de arquivar os anexos da decisão do Fachin, né, de arquivar os anexos da delação do Léo Pinheiro, os anexos que envolviam o Dias Toffoli e o Rodrigo Maia. Não há nenhuma justificativa para o arquivamento desses anexos, senão a blindagem daqueles que hoje são considerados aliados, ainda que de conveniência, da Lava Jato. Essa decisão do Fachin mostra que a Lava Jato nunca teve um compromisso efetivo de combater a corrupção ou de esclarecer casos de corrupção, mas é um projeto político, um projeto de poder, e hoje implica, caso se investigue o Rodrigo Maia e o Dias Toffoli, isto acaba enfraquecendo a própria Lava Jato. Então, como a Lava Jato não tem este objetivo de combater a corrupção, mas de empoderar os seus membros e ter, enfim, dar sequência a um projeto político, fica claro, né, que a Lava Jato não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção. Isso é cada vez mais claro, e temos até hoje uma entrevista que o Pedro Zambarda fez para o DCM, uma entrevista exclusiva, tá? Entrevista exclusiva, e eu tenho aqui, olha, o gato aqui, que é o Gabo, aqui participando também da transmissão. Uma entrevista exclusiva com a Rosângela Lira, que é uma socialite aqui de São Paulo, foi também, teve uma parceria com a Dior, e apresentou o Deltan Dallagnol para empresários aqui de São Paulo para que ele arrecadasse recursos. E nessa entrevista ela está deixando bem claro que entende que a Lava Jato foi sim uma operação política. Não se arrepende de ter apoiado a Lava Jato, porque acha que coisas positivas ali, mas ela entende que havia uma pressão desde o início da operação para que se prendesse o Lula. Do contrário, a Lava Jato não teria a legitimidade que os procuradores buscaram. Ou não teria, na verdade, não é nem legitimidade, não teria a popularidade. Porque o objetivo era dar vazão a um desejo de parte da sociedade de prender o Lula. Na verdade, mais do que prender, humilhar o Lula, tratar o Lula como se tratam também de maneira injusta as pessoas das classes populares aqui do Brasil. Uma operação política, precisava prender o Lula, precisava desse troféu, e hoje o Lula é mantido lá em Curitiba como um prêmio e como um troféu para esse pessoal. É por isso que eles investem tanto contra qualquer iniciativa que procure dar liberdade ao ex-presidente. Essa é uma pressão que se tem desde revelada, né, pela Vaza Jato, daqueles telefones, das trocas de mensagens, não admitindo sequer que o Lula pudesse participar do velório do irmão dele, e até se discutiu depois do neto. Não queriam nenhuma aparição do Lula, querem o Lula trancado, porque o outro lado, ou vamos dizer, a Lava Jato ela se justifica com o Lula preso. Quando o Lula colocar o pé para fora daquele cárcere, e vai colocar, eu acredito que muito brevemente, a Lava Jato enfraquece. A Lava Jato perde até a razão de ser, ela perde a popularidade. Então, se tem Lula como um grande troféu. Então, esta notícia que veio hoje, né, as duas notícias, na verdade, que se complementam, que é o Fachin blindando o Dias Toffoli e blindando também o Rodrigo Maia. Porque quando eu faço esse comentário, não é para dizer, olha, tem que o Dias Toffoli tem contas a ajustar, nada disso. Mas é para usar o mesmo critério que se usa para todos. O Léo Pinheiro, a delação dele, só está servindo, na verdade, para implicar o Lula, cada vez mais. O Fachin homologou a delação do Léo Pinheiro,
no que diz respeito ao que envolve o Lula. Então, é uma operação dirigida. Então, não faz, vamos dizer assim, não merece, da parte daqueles que amam a justiça, que consideram a justiça como algo fundamental, imprescindível do Brasil, não merece o respeito. Esses lavajateiros, e o Fachin é um lavajateiro, esses lavajateiros não merecem nenhum respeito, porque agora está escancarado. O Brasil hoje sabe que a Lava Jato ela foi criada para tirar o PT do governo, tirar o PT e impedir qualquer possibilidade do PT voltar ao governo. Isso cada vez mais claro, a gente sempre falou sobre isso, mas hoje já tem esse sentimento, vamos chamar assim, essa sensação, essa percepção de que a Lava Jato foi uma operação política. Desgraçou o Brasil, prejudicou fortemente a nossa economia, é responsável direta por milhões de desempregos, eu digo milhões de desemprego mesmo, porque não só os das empresas afetadas, mas tudo aquilo que gira em torno das empresas que a Lava Jato expôs, a Petrobras e todas elas, principalmente a Petrobras, mas todas aquelas que estão no entorno da Petrobras, de todos os empregos que a Petrobras gera, indiretos, que ela gerava, e a Lava Jato é responsável por tudo isso, porque tinha um objetivo: precisamos, assim pensavam os procuradores, pegar o Lula. A Vaza Jato, quem acompanha desde o início, sabe que uma das primeiras matérias, creio que a primeira matéria mostrava que o Dallagnol, na véspera de apresentar a denúncia contra o Lula, ele não tinha segurança do que ia apresentar. Ele não sabia, ele achava que as provas eram muito, muito frágeis. E, de fato, eram frágeis. E ele acabou, então, compensando a falta de provas mínimas para denunciar o Lula, com aquele PowerPoint, com uma retórica, com um discurso e contando, sobretudo, com o apoio da mídia. Não tem como separar Lava Jato da mídia. Foi uma parceria, uma aliança que produziu esses resultados todos nefastos. O Lula, como ele mesmo já disse, ele tem um sacrifício pessoal dele, mas o maior atingido nem foi ele. O maior atingido são os milhões de desempregados no Brasil. Esses são os maiores atingidos. São pessoas que muitas vezes não conseguem mais se recuperar, não conseguem mais. Hoje muitos já estão migrando para um trabalho precário, um trabalho informal, e perderam aquela perspectiva que tinham de crescimento, porque o Brasil vinha numa, vamos dizer, numa escalada ascendente, né? Vinha ali, eu gosto de usar essa expressão, o Brasil tinha conquistado um lugar na antessala dos países desenvolvidos, vamos chamar assim. Estava ali esperando para entrar naquela sala restrita de países que têm grande influência na geopolítica. O Brasil estava ali, preparado para entrar. E aí surgiu a Lava Jato e destruiu, ou pelo menos suspendeu durante algum tempo, este nosso sonho de viver num país grande, de viver num país. Grande ele é, mas no sentido de ser relevante, e já tinha muita relevância e estava para conquistar muito mais relevância. Agora que nós estamos vendo esta crise do petróleo lá do Irã, da Arábia Saudita, né, porque o Irã também já tem embargos, também prejudica o abastecimento mundial do petróleo. Agora, este ataque à Arábia Saudita, que é atribuído ao Irã, embora o Irã diga que não tem nada a ver com isso, mas esse ataque acabou elevando fortemente o preço do petróleo e produziu e mostrou, na verdade, como a economia mundial ela está conectada, ela está fundamentada no petróleo. Assim como no passado era quando você tinha o padrão ouro, que é o que garantia a solidez de um país, hoje a solidez de um país ela é garantida pelo controle que tem sobre as reservas mundiais de petróleo. No caso da Arábia Saudita, é aliada preferencial dos Estados Unidos, e o Brasil estava
caminhando para uma independência, uma autonomia, e poderia até alterar esse jogo internamente, fornecendo petróleo a um preço que fosse interessante para os brasileiros, contribuísse para o desenvolvimento do Brasil, porque a Petrobras não teria prejuízo algum de fornecer petróleo a um preço diferenciado para o Brasil, já que a Petrobras ela foi construída com dinheiro do povo brasileiro, e foi ela própria que descobriu essa reserva, a maior reserva de petróleo do século XXI, que foi o pré-sal. Então, aquilo era fundamental, o petróleo era fundamental para colocar o Brasil nessa sala desses países que definem a política mundial. E o Brasil seria importante para o equilíbrio mundial, se participasse como um país relevante das discussões sobre o crescimento, o desenvolvimento do mundo. E por quê? Porque tinha reservas de petróleo, tem ainda reservas de petróleo que já não estão mais sob controle da Petrobras, muitas delas no pré-sal. E mesmo aquelas em que ela já tem controle, hoje ela corre o risco de perder e também esses postos serem vendidos. Então, cada vez fica mais claro que a Lava Jato ela não teve nenhuma contribuição positiva para o Brasil, não teve. Por mais que alguns digam, e alguns dizem, não, tem coisas que a Lava Jato fez que foram interessantes, é o que alguns dizem, mas você tem que analisar no conjunto, e no conjunto o resultado é extremamente negativo. Foi um preço que o Brasil não deveria ter pago, que foi o preço, vamos combater a corrupção. Não estava combatendo a corrupção, estava combatendo um partido político e, ao mesmo tempo, estava favorecendo outros países que não queriam o Brasil como um ponta de lança, vamos chamar assim, nos debates mundiais a respeito de desenvolvimento. E agora, hoje, complementando este raciocínio, tem a notícia do Fachin, que falou, olha, vou arquivar aí a denúncia contra o Rodrigo Maia, arquivar aí a denúncia contra do Léo Pinheiro, né, contra o Toffoli, porque não nos interessa investigar. Então, não tem nada a ver com corrupção, tem a ver com política. Esse é um dos assuntos, né? A gente vai comentar também a entrevista da Rosângela Lira. E enquanto mais pessoas chegam, eu quero então cumprimentar os que já estão aqui participando desta nossa transmissão. Quero cumprimentar a Gleice Léo, que está aqui conosco, cumprimentar também o José Fernandes Camargo, ele que fala de Goiânia. Boa noite, pessoal. O Francisco Martins Filho, boa noite, Joaquim. O Francisco Martins, que fala de João Pessoa. O Hamilton Cisneros, de Pelota, Rio Grande do Sul, boa noite. Luciano Fentanes, boa noite a todos. A Gleice Léo, também já disse que está aqui conosco. A Josi Negreiros, boa noite, Joaquim, todas e a todos também. Mike Silva, Lava Jato, o maior lixo que o país já produziu. Lixo mesmo, viu? Não é exagero, não tem que ter nenhum pudor para falar disso. Eu sempre usei a expressão, a frase que a Lava Jato é inimiga do Brasil, ponto final. Combate à corrupção não se dá pela Lava Jato. Combate à corrupção se dá pela atuação permanente do Ministério Público, da Polícia Federal e da atuação do Judiciário, mas não com uma atuação política, com viés político, mas uma atuação correta do Poder Judiciário. Isto, sim, que combate a corrupção. Veja que lá, agora, né, a gente está falando que todo esse movimento, o Bolsonaro foi eleito nesta fraude. Qual é a fraude? A fraude de que o Estado brasileiro estava combatendo a corrupção, não estava perseguindo o partido político e seus aliados. Isso que ela já estava fazendo. Prendeu o Eduardo Cunha, porque era o preço para tentar para pagar, para ser pago, não é? Para tentar demonstrar que havia uma certa imparcialidade da Lava Jato. Mas isso foi acordão, foi o que não mexeu com a família do Eduardo Cunha, nem quiseram aceitar a delação dele, era para ele ser preso, porque ele sempre será usado como um álibi. Já não estava perseguindo o PT, tanto que eu prendi o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha é o responsável, em grande parte, por tudo isso, e o Eduardo Cunha já sabia que isso iria acontecer. Ele deve ter muitos recursos que a Lava Jato não mexeu,
assim como ela não mexeu em alguns recursos do casal lá de marqueteiros, João Santana, Mônica Moura, não mexeu, porque queriam a delação deles, a contribuição deles, isso no caso do João Santana e da Mônica Moura, deixaram lá, disseram que o que eles queriam ouvir, desestabilizaram ainda mais a democracia brasileira, mas efetivamente de combater a corrupção, ou de vamos aqui ver todo o dinheiro corrupto que ele ganhou, até porque, verdade seja dita, o dinheiro do João Santana era um dinheiro que ele nem era de corrupção, era um dinheiro que ele recebeu por serviços que ele prestou no Brasil e fora do Brasil. E o João Santana era muito mais um marqueteiro da Odebrecht, vamos dizer assim, que tinha interesses em vários lugares, e por isso ela oferecia como ativo para os países, né, os governos, onde havia eleição, os candidatos que a Odebrecht queria que vencesse, ofereciam um grande serviço, que era o serviço do marqueteiro, que era o serviço de um marqueteiro bem-sucedido, porque havia vencido várias eleições no Brasil, mas não mexeu nesse dinheiro, e tenho certeza de que não mexeu com todos os recursos do Eduardo Cunha, ele está quietinho, vai sair de lá da cadeia logo e vai poder usufruir de todos os recursos. Achava que ia continuar com o poder político, isso ele não continuou com aquele poder político que ele tinha, aquele anterior ele não tinha, aquele mesmo ele não tem, mas continua com o poder político. Mas ele queria eleger a filha, não conseguiu eleger, mas também acho que já era parte do risco que ele correu ao colocar fogo, vamos dizer assim, no circo aqui no Brasil. Falou, vou colocar fogo, ninguém mais, não interessa mais, não tem mais estabilidade nenhuma. Foi o que aconteceu desde então e nós estamos hoje vivendo as consequências dessa grande farsa que foi a Lava Jato. Vamos aqui, mais pessoas aqui na nossa transmissão, está aqui a Sônia Nobre, boa noite de paz a todos. Temos aqui também aqui a Sônia Nobre, agradecendo, sou eu que agradeço vocês pela participação. Sônia Nobre, né? Aqui, Democracia Sempre, claro, em Brasil, boa noite, Josi Negreiros, é a nossa esperança, Joaquim, que Lula seja libertado, não há o que esperar mais, claro que não. Então, lá agora, dizendo, você viu, já falei hoje de manhã, na entrevista que ele concedeu ao UOL, o Gilmar Mendes acha que até outubro, novembro liquida esse assunto. Vota lá o HC sobre a parcialidade do Moro. A Margarete Siqueira, Lula, obrigado. O Rodney Flores, estando aqui conosco, buenas noites, desde Florianópolis, Lula livre já. Sônia Nobre, Democracia pede socorro, a Márcia Macedo, como pode a justiça produzindo tanta injustiça? Me revolta. Neuza Savani, você veja que a gente está vendo hoje, a Neuza Savani, nossa moderadora, quero agradecer aqui por estar participando, mas você veja que aqui, o que a Márcia acabou de dizer, né? Na verdade, a justiça é uma justiça de classe. O que ela está fazendo com Lula, ela faz cotidianamente com os pobres no Brasil. Eles não têm, os pobres no Brasil estão condenados a priori. Já aqueles que a elite brasileira, que eles estão protegidos. Hoje, quando falar, não, mas a Lava Jato colocou poderosos na prisão. A Lava Jato não quis investigar banco. Esses sim são poderosos. Esses sim controlam o Banco Central e, por sua vez, é responsável por política de juros, também tem grande influência na política cambial e muita gente ganha dinheiro através do Banco Central, isto é, sabendo quais são as decisões do Banco Central. Ainda que não tenham informações privilegiadas, ainda que não tenham, e tem, mas ainda que não tenham, mas já sabe que as pessoas que estão lá, elas fazem uma política que seja uma política que mantenha as coisas como uma nação, de extrema concentração de renda no Brasil. E aí é preciso até fazer uma crítica para a política econômica durante boa parte dos governos populares, que não mexeu com a política monetária. Os juros continuaram altos, e estes juros que são responsáveis pelo Robin Hood ao contrário, vamos dizer assim, porque o dinheiro do orçamento público ele acaba servindo para remunerar aqueles que investem em títulos do governo e tudo que se deriva daí. Tudo que se deriva daí. E é responsável essa política monetária, e ela é concentradora. A Dilma tentou, no segundo mandato,
alterar isso. Ela tentou forçar e forçou a política de juros, sobretudo depois de 2013. Foi quando ela começou a levar paulada de todo lado. Depois daquelas jornadas de junho, ela disse que os juros tinham que baixar, porque com juros baixos você tem condição de desenvolver mais o país. Foi ali que começou dizendo que a política tinha que mudar, a política econômica tinha que mudar, e um ataque muito grande a Dilma Rousseff. Tentou se mexer. Não é fácil fazer isso. Agora, no último plano de governo do Haddad, né, o plano de governo foi elaborado para o Lula, mas como o Lula não pôde ser candidato, o Haddad foi o candidato, o o Haddad participou da elaboração deste plano de governo. E o plano de governo já previa isso, previa uma atuação forte no sentido de baixar os juros, porque ali está, nessa política monetária, está a chave, ou está o segredo, que é como os bancos, e como se dá a concentração de renda no Brasil. E por que é que nós não geramos tanto emprego? Porque mesmo o empresário que é da produção, o empresário industrial, o capital industrial que precisaria de um mercado mais forte, e o PT apostou nessa aliança e acabou se dando mal, porque o empresário, o Fiesp, que apoiou o golpe, e não está ganhando nada com o golpe, depois que ele ganhou individualmente, mas não está havendo incentivo à política industrial, ao desenvolvimento industrial, porque isto se faz com dinheiro barato, você tendo juros mais baixos. E isso a Dilma estava nesse caminho. Ela estava tentando fazer no final do primeiro mandato dela, né? Foi quando ela começou a perder apoio. Ela estava. E o industrial, ele acaba percebendo que ele pode ganhar muito mais dinheiro no mercado financeiro do que produzindo. Então, a produção acaba não interessando muito. Lamentavelmente, é assim que as coisas funcionam no Brasil. Em outros países, quando... O Japão, por exemplo, quando teve uma recessão forte, ou mesmo nos Estados Unidos, quando teve agora aquela crise de 2008, os juros foram baixados fortemente. Tem que baixar os juros. No caso do Japão, era até juro negativo. Para quê? Para que o industrial use aquele dinheiro, para que invista na produção e, com isso, se saia da crise. O PT fez muito dessa política através do BNDES, do que está certíssimo, tá? Financiando empresas brasileiras, para que as empresas se desenvolvam. Mas isso pode ser feito de uma maneira geral para impedir essa grande concentração de renda que se dá através dos bancos aqui no Brasil. Tá? Estamos aqui com a Malena Guerreira, ela participou no Augusto Aras, no novo PGR, pretende levar Tameia para coordenar a força-tarefa em Brasília. É um desastre, pelo menos que ela possa mudar. Mas essa Tameia ela não pode ser nem considerada procuradora, ela é uma filha do Januário, entendeu? Está lá, vestiu camiseta amarela, foi para a avenida, ela é uma ativista. E ele está dizendo agora, diz aqui a Malena, que quer levá-la para coordenar a força-tarefa em Brasília. Veja que ela é aliada do Deltan Dallagnol. Então, na verdade, estão querendo substituir alguém que faça a mesma coisa, substituir o Deltan Dallagnol por esta senhora aí, que, na minha opinião, já deu demonstrações que não age como um procurador deve agir, com imparcialidade. Ela tem lado, e ela mostra, naqueles diálogos também da Vaza Jato, mostra que ela também tinha uma ideia fixa para combater e destruir o Lula. Sônia Nóbrega, Força a Todos, Anazil Pereira da Silva, o Marreca de Curitiba e o Dalainho têm que ser presos. Isso seria uma forma da própria justiça recuperar a sua credibilidade. Tá? Josi Negreiros, né? Ela que fala, boa noite, em Brasil, abraço de Porto Alegre, o Baldo Sanches Duenhas, o MST é o responsável pelo Fachin. Deveriam acampar frente à sua casa e exigir Lula livre. O Fachin, ele apoiou a Dilma, não é só o MST, ele era um jurista garantista, ele era um jurista que, quando a Dilma foi candidata em 2010, ele fez um discurso em nome dos juristas, isso está no YouTube,
o discurso é muito bom. Então, na verdade, o MST não foi o responsável único, até porque o Fachin contou com o apoio do MST, porque ele era muito mais do campo político do Fachin naquela ocasião. Não que ele era professor universitário, advogado, mas ele era um progressista. Então, não foi só o MST que apoiou. Agora, o Fachin, ele contou com outros apoios. Ele teve apoio até da JBS. A JBS que dizem que é por isso que o Fachin fica quieto. Ele tem medo que isso venha à tona. Porque a JBS até cedeu o avião para ele. Ele morou em Brasília naquele período, fez media training, fez campanha durante um tempo, procurou muita gente para poder ser indicado. Você está doido? Participando conosco. Boa noite, presidente Lula, Sônia Nobre, somente união de todos, nosso povo, claro. Tá aqui, a Malena Guerreiro tá avisando aqui, ó, lembrando, também avisou a Daniel que o jurista Modesto Carvalhosa lhe pediu para redigir o pedido de impeachment de Gilmar Mendes. Esse pedido, eu acho que até já deu entrada, viu? A Janaína Pascoal, a deputada, ela está falando sobre isso, acho que ela fez, se não fez, ela cita esse trabalho do Modesto Carvalhosa. Então, o Modesto Carvalhosa também, ele também está lá a serviço, vamos dizer assim, deste grupo que quer o impeachment do Gilmar Mendes, não por conta de erros do Gilmar Mendes, mas porque o Gilmar Mendes hoje é um garantista e atrapalha a estratégia, não que o Gilmar não tenha erros, tem erros, mas ele atrapalha a estratégia de poder da Lava Jato. A Anaíde Silva, quanta vergonha desses que se dizem da lei. Multidão, RT, postos de saúde, não tem remédio nenhum. Um caos total. Claro, é nisso que deu o golpe. E aí quero até falar uma coisa para vocês, de notícia agora à tarde. Né? Você vê o golpe, tudo deu errado. Tá? Eles estão fazendo a reforma da Previdência, fizeram a reforma trabalhista, vão tentar aprofundar a reforma trabalhista, vão tentar fazer algum tipo de reforma tributária que desonere os ricos e transfira para a sociedade como um todo o financiamento do Estado através dos tributos. Eles vão tentar fazer isso. E isso eles vão tentar. Agora, é parte do golpe, isso ele tem que fazer, isso ele vai fazer. Agora, fora isso, o governo não fez nada. Quer dizer, e isto nem é uma pauta do governo, isso o governo está conduzindo, não é uma pauta de fora do governo. E dentro da base política, assim, desse condomínio que se estabeleceu, cada dia tem a notícia de um racha. Veja que a Janaína mesmo está investindo agora contra o Olavo de Carvalho, porque esse pessoal está querendo mudar o STF. Porque esses que querem mudar o STF sabem que precisam mudar o STF para consolidar o apoio, inclusive, da Lava Jato. E querem. É a estratégia deles hoje contra o STF. De outro lado, você tem o próprio Bolsonaro, que está agora recolhido, né, no que diz respeito a combate à corrupção, porque tem dentro de casa, e certamente é uma extensão dele próprio, Jair Bolsonaro, tem dentro de casa o Flávio Queiroz, e tem chama já Flávio Queiroz, é o Flávio Bolsonaro, mas é um nome bom, né? O certo é isso mesmo, Flávio Queiroz Bolsonaro. Tem o Flávio Queiroz Bolsonaro e tem o Fabrício Queiroz Bolsonaro, quer dizer, é tudo uma coisa só. E ali eles estão tentando controlar, evitar qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de desdobramento daquilo que já se sabe hoje. Você tem, e olhe mais notícia agora à tarde, você tem o Bolsonaro brigando com o Moro, e agora a notícia da tarde é que o PSL, que é controlado pelo Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, e o PSL deixou, é a maior bancada da Assembleia Legislativa, e deixou a base de apoio do Wilson Witzel. Por quê? Porque o Wilson Witzel também tem um projeto de poder dele, todo político tem, mas ele andou dando essas declarações de que ele quer ser presidente. Então, agora, vão tentar inviabilizar o Witzel. Até o Tira
da Assembleia aquele apoio, e o Itzel, se tiver algum controle sobre a bancada no Rio, ele alguma influência, e tem, porque ele tem o governo do Estado na mão, ele vai tentar também dar um troco no nível federal. Então, esta é a situação em que eles não se entendem. O golpe não deu certo. Essa é a verdade. E essa elite está rachada. E não deu certo. A classe política está rachada. O que tem hoje alguma unidade, tem unidade, na verdade, você tem o PT, que tem a unidade dentro do PT, e, infelizmente, no campo progressista como um todo, tem muitos pontos em comum, mas você tem hoje o Ciro Gomes atrapalhando, né, essa unidade, porque deveria deixar que a direita, mostrar que quem não se entende é a direita, porque a direita, cada um tem um projeto, entendeu? Cada um tem um projeto. É contra o trabalho, eles têm em comum a ação contra os trabalhadores, mas cada um tem ali um projeto. No caso do campo progressista, hoje, era interessante, é importante que haja uma unidade, mas o Ciro Gomes não perde a oportunidade e, por isso, aqui tem que entender que esses ataques do Ciro Gomes são fruto do temperamento dele, mas não só, viu? Enfraquece o campo progressista. Enfraquece, porque em vários lugares o PT e o PDT tendem a estar unidos. Eles têm ideologicamente muitos pontos em comum. Então, essa aliança é quase que natural. Agora, o Ciro está atrapalhando. É de se perguntar se o Ciro não está a serviço, não do campo progressista, mas daqueles que querem, na direita, também fazer a divisão no campo da esquerda. E esta era uma hora para demonstrar unidade. Eu me lembro que na época da ditadura também houve um tempo que havia uma certa divisão no partido governista, que era da Arena, e, por outro lado, o MDB tinha uma unidade muito grande. Era um partido, naquela ocasião, era uma frente, mas tinha uma unidade muito grande, porque todos tinham em comum a luta naquela época contra a ditadura militar. Bom, temos aqui, olha, participar mais aqui a Esperança Magalhães, boa noite a todos. Ela estava falando do gatinho, que é o Gabo, que saiu daqui, não está mais aqui. E aqui, gato gosta muito quando a gente trabalha, fica sempre por perto aqui. Tem a minha mesa aqui, sempre tem um gato aqui participando aqui, escrevendo um texto, ou mesmo na live, sempre aparece um por aqui. Eu acho interessante, sabia? Porque com a relação que o gato tem com quem gosta de estudar, ele está trabalhando, gosta de ler, ele fica por perto, ele fica sempre por perto. O cachorro também fica, né? Mas o gato, o cachorro ele é mais carentão, né? O gato não, ele fica porque parece que ele gosta de estar participando ali desse agito. E sobretudo desse trabalho, mais um trabalho de estudos mesmo. Quem tem gato sabe disso. Está estudando, o gato fica por perto. Está escrevendo, o gato fica por perto. Estamos aqui, olha, vamos ver quem mais aqui nós temos nessa nossa transmissão. Olha, a Kátia já comentando aqui, olha, o Ciro é PDT tucano, é isso aí, PDT tucano. A Beth Castro, olha, adoro gatos, tenho duas, olha que maravilha. Mina Dutra, adoro gato, muito lindo, amo muito. Olha, Thelma Palha, Joaquim, tenho 5 gatos, adoro me ver trabalhando enquanto dormem. É isso, eles ficam, mas eles ficam por perto, né? É ótimo. Luiz Carlos, participando aqui, o Ciro Gomes cospe no prato que comeu durante anos. Pois é, mas o Ciro Gomes já comeu em tanto prato, né? Ele era da Juventude da Arena, que dava sustentação ao governo militar. Depois ele foi do PSDB, quis entrar no governo Collor de todo jeito, depois atacou o Collor. Aí depois ele apoiou o Fernando Henrique, atacou o Fernando Henrique. Depois ele trabalhou com o Lula, foi ministro do Lula, atacou o Lula, né? Tem atacado o Lula fortemente, e é sempre assim, quer dizer, ele não tem, o projeto político dele é ele, então ele não tem uma atuação, vamos dizer, coerente no sentido de ter uma bandeira única. Você sabe, o Ciro não vai mudar essa bandeira, está segurando essa bandeira, como era o Leonel Brizola, como é o Lula, muito claramente, são lideranças importantes que
que nunca traíram o seu eleitor. E é por isso que é difícil saber. O pessoal fala cirista, cirista, cirista. Aí você fica falando, mas quais são os sindicatos que apoiam o Ciro Gomes? Qual é o movimento social de que o Ciro Gomes efetivamente participa? Você não vê. Ele não tem uma conexão com uma base social. Ele é um nome forte, inteligente, um quadro importante pela experiência que ele tem. Ele conhece o Brasil. Ele conhece a economia, ele conhece os problemas do Brasil, porque teve muita experiência como governador, prefeito, ministro do Lula, tem muita experiência, mas ele tem um projeto dele, e ele não tem paciência nenhuma. Ele acha que todos têm que se render a ele. Isso é muito lamentável. Muito lamentável. Olha, isso, olha, tá o Júnior Alves comentando aqui que a Vaza Jato revela conluio de procuradores da Lava Jato com advogados para derrubar Gilmar Mendes. Isso, e não pelos defeitos do Gilmar, viu? Não é pelos defeitos. Se fosse pelos defeitos, eles teriam cobrado, pelo menos cobrado, ou atuado no limite da jurisdição deles, teriam atuado no caso do Queiroz. Mas a única preocupação deles no caso do Queiroz é que aquilo fragilizava o Bolsonaro e, por consequência, dificultava a ida do Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Esse era o objetivo deles, porque eles querem fazer atuação no Supremo. O que acontece? O Supremo é uma corte de 11, indicada por presidentes, aprovados pelo Senado, e eles querem trocar lá, porque eles sabem que, com o Supremo garantista, eles não podem exercer o poder que eles têm exercido, tem um limite. Eles foram, durante muito tempo, eles emparedaram o Supremo. E o Supremo, como disse Lula, estava mesmo muito acovardado. Vamos ver, então, aqui, olha, essa notícia do arquivamento do que o Fachin fez, tá? Vamos ver aqui a notícia, vou ver se eu consigo fazer um compartilhamento de tela, vamos ler juntos aqui essa notícia, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, e a gente faz aqui o compartilhamento de tela, e vamos ler aqui e falar com mais propriedade sobre isso, tá bom? Vamos lá, tá aqui. Olha, tá aqui, vocês estão vendo aí, né? Fachin arquiva trechos de delação que citam irmão de Toffoli e Maia, Rodrigo Maia, né? Então tá aqui, olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acolheu os 4 pedidos de arquivamento feitos pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre a delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Os trechos arquivados se referem aos anexos sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o irmão do presidente do STF, Dias Toffoli, sobre o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e sobre o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. A procuradora-geral Raquel Dodge apontou que os 4 anexos tinham provas insuficientes e não justificavam a abertura de investigações. Esse posicionamento gerou forte discordância do grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República e resultou em um pedido de demissão coletiva de 6 procuradores do grupo no último dia 4, antecipado pelo Globo. O entendimento deles era que os indícios eram suficientes para abrir inquéritos sobre os assuntos. Fachin autorizou os arquivamentos no mesmo despacho em que homologou a delação do Léo Pinheiro, conferindo validade judicial ao acordo de colaboração e permitindo que ele deixe a carceragem em Curitiba nos próximos dias para ir para a prisão domiciliar. Enfim, estão aqui, olha, remunerando o Léo Pinheiro. Eles homologaram, eles demoraram para homologar, porque sabiam que, para homologar, eles implicariam, homologando, eles implicariam o Dias Toffoli, implicariam o Humberto Martins, aí, do STJ, e implicariam o Rodrigo Maia, e também o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. E, então, ela demorou muito, e aí, para que houvesse a homologação, porque eles precisam pagar o Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro disse o que eles queriam ouvir sobre o Lula, não apresentou nenhuma prova, então precisavam homologar. Agora homologaram e o Léo Pinheiro vai deixar,
E o Léo Pinheiro está numa boa, né? Porque o genro dele é presidente da Caixa Econômica Federal. Pode-se dizer que, de alguma maneira, o Léo Pinheiro participa também desse condomínio golpista, esse condomínio que tomou o poder no Brasil. Ele disse que os procuradores queriam, mudou o depoimento dele e depois fez essa delação. Só que quando ele fez a delação, acho que ele falou mais do que deveria, ou ele disse o que os lavajateiros queriam, que eles queriam a cabeça do Dias Toffoli. E como é que resolve esse problema? Ela simplesmente arquivou os trechos ali, porque ela disse que tem provas insuficientes para abrir investigação. Olha, por muito menos, o Lula está preso. Não tem prova. Não era nem para ter investigação, porque já tinha um processo aqui em São Paulo. Mas confirmando que, confirma, né? Confirma esse arquivamento que a Lava Jato ela tinha um objetivo, era prender o Lula. Prender o Lula e evitar que o PT ganhasse a eleição em 2018. Era isso que eles queriam. Porque sabem que eles precisavam interromper aquele ciclo, né, de governos populares, de governo de inclusão, de governos que são a resposta correta para as demandas no Brasil, mas que não contentam o setor da classe média e não contenta de jeito nenhum a elite. Não porque a elite estivesse perdendo dinheiro com o PT, porque não estava, mas porque é simbólico. Viu? Até hoje, um membro da nossa comunidade aqui, conversando comigo, e até expôs um raciocínio interessante. Na verdade, foi até um questionamento que eu fiz. Por que a Globo, se ganhava dinheiro, se ganhou muito dinheiro no governo da Dilma, no governo do Lula, ganhou tanto diretamente com verbas de publicidade, quanto indiretamente, porque aquele aquecimento da economia beneficiou demais todos os empresários, inclusive a Globo. E aí ele desenvolveu o raciocínio que a Globo, sendo um porta-voz da elite, ela reflete o pensamento da elite. O Lula precisava ser humilhado. Não era só deixar o poder. Era tentar passar a mensagem de que nunca mais, na história do Brasil, um operário se atreva a querer governar. Foi um governo extremamente bem-sucedido, mas precisava ter essa resposta, porque o setor da classe média preconceituoso, ignorante, queria, eles que deram aquela base social para a elite golpista, deram aquela base social, porque tinha fotografia, tinha lá aquele mar de gente branca ali na Avenida Paulista. Mas aí vai falar, não, mas eu vi foto que tinha negro ali. Estou falando que, no geral, como fenômeno social, entendeu? Você tem pobres de direita, é um absurdo. Você tem, mas o grosso ali, quem fez toda aquela mobilização, é a turma da Carla Zambelli, a turma do Vem Pra Rua, que resultou no Partido Novo, é a turma da Janaína Pascoal, a turma. Então, é uma classe, setor da classe média, branca, reacionária, e que ajudou, foi fundamental para o golpe. Cada um teve a sua participação. Os bancos tiveram a sua participação, a classe política teve a sua participação, a Lava Jato foi linha de frente, junto com a mídia, a sua participação, o Bolsonaro correndo por fora e sendo, na verdade, o beneficiário de todo aquele movimento. E aí você tinha aquela classe média que fez o papel do povo, precisava ter uma fotografia para ter o golpe. Porque, por exemplo, na época do Mensalão, a elite tentou derrubar o Lula, só que não tinha fotografia do povo na rua. E naquela ocasião, você considerar que a classe média é povo, porque no fundo é povo também, né? Não estamos falando da maioria da população, porque a maioria também ficou travada, ficou perplexa, porque era todo dia o Jornal Nacional dando meia verdade, entendeu? Dizendo que havia problema na Petrobras, e tinha problema na Petrobras, tinha corrupção, tinha, como tem corrupção em qualquer país do mundo, e tem corrupção até em empresa privada. Então, tinha. Só que todo dia você vê essa notícia e associando aquelas notícias de corrupção ao Lula e ao PT, o tempo todo, blindando os outros atores políticos, o Aécio, por exemplo. O Aécio
A lista de Furnas é um absurdo. Eu vou até escrever sobre isso agora nessa série que eu estou fazendo sobre a oligarquia lá de Minas Gerais, e eu vou escrever sobre isso. A lista de Furnas acabou arquivada, ela é flagrante, pela lista de Furnas, o envolvimento do Aécio no esquema de corrupção. Aquilo é flagrante. Arquivou, surgiu naquela mesma época. E não houve, na mesma época até o PT, a certa altura, disse o seguinte, mas espera aí, vocês estão atacando por um vício que é da política brasileira. O mensalão foi criado no PSDB, em Minas Gerais, e o mensalão vem se mantendo, e vem se mantendo muito forte em Minas Gerais. Só que isso não se tornou público. O próprio Delcídio do Amaral, que era do PT, senador, era presidente da CPMI dos Correios, ele disse que houve uma maquiagem das informações prestadas pelo Banco Rural que ligavam o Aécio a um esquema do mensalão. Eu estou publicando uma matéria com documentos exclusivos, viu? Mostrando que o mensalão funcionava a pleno vapor no governo do Aécio. E o Aécio era apresentado como o estadista, porque tinha uma esperança dessa elite que desgraça o Brasil, de que o Aécio se elegesse presidente mais cedo ou mais tarde. Poderia se eleger presidente, inclusive, em 2010, quando ele disputou lá com o Serra a indicação para disputar a eleição com a Dilma. Não conseguiu, então a vez dele era 2014, mas ele já era protegido, ele era blindado. Bom, essa é uma das notícias que eu queria passar para vocês. Vamos ver se eu consigo agora ver a notícia, falar um pouco da Rosângela Lira, tá? Vamos ver se a gente fala aqui da Rosângela Lira, que isso está também no Diário do Centro do Mundo, tá? Nessa notícia que nós demos hoje, vamos aqui localizar a matéria, que é uma entrevista que o Pedro Zambarda fez. Porque a Rosângela Lira ela foi citada na Vaza Jato. E aqueles diálogos todos, ela está dando entrevista para nós, e que ela deu, o Pedro Zambarda entrevistou, e que ela confirma a veracidade de todos aqueles diálogos, e ela dizendo que queria, eu vou até colocar a matéria aqui, tá? Vou colocar a matéria aqui para a gente compartilhar e vamos ler, que eu acho que é outra notícia importante, tá? Vamos aqui, olha. Aqui, ó. Aqui, olha. Procuradores queriam a cabeça do Lula, era como o Coliseu, diz ao DCM, empresária citada na Vaza Jato. Então, ela está aqui, vamos já direto para a pergunta dela, que ela não se arrepende de apoiar a Lava Jato, mas ela diz que a Vaza Jato, o que representa a Vaza Jato, o que revela a Vaza Jato tem que ser investigado, e ela diz que é correto, é algo correto. E ela é essa representante da classe média que esteve na rua, reunia senhoras ali para discutir ou para apoiar, para ter foto em jornal, na verdade. Tinham senhoras faziam uma reunião contra a corrupção, e aí ia lá a Folha de São Paulo, o Globo, ia lá e fotografava a reunião dessas senhoras como se todo o povo brasileiro estivesse envolvido no Fora Dilma. Ela disse aqui, olha, você militou em organizações, o Pedro perguntou para ela, você militou em organizações anticorrupção, se arrepende desse apoio ou vê com mais crítico o que você fez? Ela fala, olha, não estou arrependida, de forma alguma, porque eu sei que quando eu aceitei fazer parte disso, trabalhar nesse combate contra a corrupção não era contra um partido. Fiz o que fiz, seja através das 10 medidas contra a corrupção, ou mesmo pela Lava Jato, que eu criei o adesivo apoiando com a ajuda de uma agência de publicidade. Combati não uma pessoa, mas um sistema que eu não pretendia acabar, o que seria uma utopia, e sim quebrar de alguma forma. Era para ir contra o mecanismo, que é uma palavra que está na moda, né? Fiz isso como cidadã ao ver uma abertura para isso. Foi assim que eu fui convidada para encabeçar as 10 medidas contra a corrupção. Essa medida contra a corrupção, ela foi uma forma de trazer o povo que era para derrubar Dilma. Mas aí tinha lá um mote, uma campanha, uma causa, vamos chamar assim, o que não foi para frente. Fazia parte da nossa história de mobilização, de conscientização, participar daquele processo. Ela está falando aqui, olha, era para que o brasileiro tivesse alguma esperança. O brasileiro que assinou a lista de apoio passou para as outras pessoas assinarem. Aí ela está falando aqui que era o troféu era o Lula. Quero ver se eu pego essa parte aqui,
que eles tinhtinham que pegar o Lula preso. Olha aqui, ó. Você acha que eles naturalizaram? Não acho. Mas eles tinham que entregar o Lula. Ela está falando assim, olha, não, o que ela está falando, ó, não adiantava encarcerar Cunha, Cabral e grandes empresários. Essas pessoas queriam o Lula. Essas pessoas, não são os procuradores. Era mais ou menos como um Coliseu, o imperador com o dedo voltado para baixo. Queriam a cabeça dele, olha lá, o consenso mudando, já vendo que o Lula não merecia isso. Os procuradores estavam pressionados. Nada adiantava para os movimentos de rua, para as redes sociais. E o Lula era a cobrança. É a Veja, publicando aquela capa com o Lula vestido de presidiário. Vocês acham que eles naturalizaram essa cobrança? Não acho. Mas eles tinham que entregar o Lula. Caso contrário, o trabalho deles não valeria de nada. Lula era a cereja do bolo. Eles foram levados a isso. Não quero isentar nenhum procurador de culpa, mas se há uma culpa entre eles, essas pessoas foram conduzidas pelas manifestações. E isso é culpa. Uma autoridade não pode ser conduzida por linchamento. Eles queriam o Lula preso, tiveram que atender a essa sede de vingança de cidadãos que acham que o PT é responsável por todos os problemas do Brasil. Na verdade, é fruto da própria manipulação da imprensa, né? Está aqui o trecho mais importante da entrevista, que está hoje no Diário do Centro do Mundo, e essa era a notícia que eu queria ler para vocês neste momento, tá bom? Vamos continuar aqui. Quero lembrar vocês, olha, agora são 19 horas e 58 minutos. Quero lembrar vocês que que não assinaram o canal, assinem, toquem lá o sininho, escolham lá a notificação todos, que veja que só agora é que nós estamos recuperando parte da nossa audiência que nós tínhamos. Depois que houve uma mudança do sistema aqui, fomos para o Zoom, que era uma imposição do YouTube, nós fomos para o Zoom, houve uma queda, e a notificação ela deixou de ser feita a todos, e agora ela está sendo recuperada. Então é importante que você toque o sininho e ponha lá, abra um quadradinho e você coloque todas, para que você seja notificado de todas as nossas transmissões. Não será notificado em todas as nossas transmissões, sabia? Porque nós descobrimos que o YouTube ele notifica 3 lives por dia, mas você vai ser notificada pelas lives que você mais acompanha. Se você não tocar o sininho, você não vai ser notificada por nenhuma. Carlos Alberto Campos Lima participa aqui através do Super Chat. Ele está falando, olha, PT precisa suportar críticas. Ciro tem direito de fazer, está aqui o Carlos Alberto Campos Lima. Carlos Alberto, você sabe que ele tem o direito de fazer crítica. Até falei que uma das críticas que o Ciro faz, que é a questão tributária, que foi o PT não alterou um benefício que o Fernando Henrique Cardoso deu às grandes empresas, que foi isentar de tributos o lucro e os dividendos. Só existe o país, é a Estônia. Só o Brasil e a Estônia é que não têm esse tributo dos países mais conhecidos, pelo menos isso foi o que o Ciro disse. Ele tem razão nessa crítica. Na própria... só que ele não diz que no programa de governo do Haddad era previsto essa alteração clara, para tributar lucros e dividendos. Isso era previsto. Não houve. Você tem que entender que não é fácil mexer em questões tributárias no Congresso Nacional, não é fácil. De fato, isso tem que ser feito logo de imediato, enquanto o governo tem um capital popular. No caso do Lula, é impressionante que o Lula, o capital popular dele, ele teve no início, mas também ele teve no final, forte, um grande capital popular. Mas o PT chegou até a fazer uma reunião, o Lula fala sobre isso, ou fez um movimento, reuniu o Congresso, tentou fazer uma reforma tributária. Só que isso não avança, isso não andou. E ele até conta no livro A Verdade Vencerá que ele queria, na verdade, que houvesse no Congresso algum relator, algum deputado que fosse comprometido com uma reforma tributária justa. Mas não foi isso que aconteceu. Acabaram entregando a relatoria para um deputado, que era um deputado ligado aos empresários, e não avançou, não andou. É muito difícil mexer na questão tributária, porque a questão tributária é a que dá o perfil do Brasil, como o Brasil é. Quem paga imposto, claro, a classe média paga no salário,
paga muito do salário. Agora, quem paga mais é o pobre. Como que ele paga mais imposto? Ele paga através do que ele consome. O Estado é financiado por uma tributação até no remédio, tem no feijão, arroz. Então, e quem mais compra? Pobre, porque é a massa que consome. É o que mais paga e acaba sendo o que mais paga o tributo. E acaba pagando duas vezes, né? Quer dizer, quando ele compra, ele paga. E você tem também esse tipo de sistema, ele alimenta um preço mais elevado. E aí ele acaba também pagando pelo preço mais elevado, não só pelo que ele consome. O que deveria haver é uma justiça tributária maior, de forma que quem ganha mais pague mais. É o que prevê a Constituição. Seria um imposto progressivo, mas não, no Brasil é muito difícil fazer qualquer alteração nessa linha, muito difícil. Veja, por exemplo, que hoje você tem uma herança, por exemplo, você tem 4% de imposto, isso não tem em país nenhum no mundo. Você tem na Europa que chega a 50%. As pessoas criam fundações, criam outras formas de tributar menos, mas o tributo é alto. Acaba pagando muito por isso, porque quem tem renda acaba sendo quem paga mais, quem ganha mais, paga mais. Na questão dos dividendos, por exemplo, o cara ganha R$3.000, R$2.000, ele paga imposto de renda. 3 mil, ele paga imposto de renda. Tem que pagar imposto de renda. Agora, o herdeiro do Banco Itaú, o dono do Banco Itaú, o acionista do Banco Itaú, ele tira milhões por mês, às vezes. Às vezes tira por mês como dividendo, não paga nada. Zero de tributação, não paga. Rico não paga imposto no Brasil. E é muito difícil mexer, mas o Ciro está certo. Nessa crítica ele está certo. E isso é preciso falar muito para que haja essa alteração. Agora, então ele tem o direito de fazer crítica, sem dúvida nenhuma. Tem. O problema é que o Ciro faz uma crítica hoje abaixo da linha da cintura e não faz uma crítica sobre fatos, sobre projetos, sobre atuação. Ele faz críticas pessoais. E são críticas injustas. Ele entra naquele discurso agora, nessa última entrevista, o Lula se corrompeu. Existe acusação contra o Ciro Gomes sérias. E quando isto veio à tona, ele ficou indignado. Você imagina todo dia falando dessas denúncias contra o Ciro Gomes. Quando ele diz o Haddad era uma fraude. Por quê? Não era uma fraude. Isso não é uma crítica. Isso é uma política, isso é uma decisão do PT. Eu já falei aqui, o PT, sabe quantos votos, o porcento dos votos o Fernando Haddad teve no primeiro turno? 29% dos votos válidos. Sabe quantos por cento dos votos válidos o Ciro Gomes teve? 12%. Olha a distância. Então, essas pessoas que votaram no Haddad poderiam votar no Ciro. Aí ele vai dizer, não, mas eu não tive tempo de televisão para falar isso, porque o PT me roubou o PSB. O PSB ia fazer um acordo com ele. Na verdade, o PSB fez o acordo que era melhor para ele, porque marchou junto com o PT em vários lugares e ganhou a eleição por conta disso. Aí ele vem fazer intriga no PT, mas aí sacrificaram a neta do Miguel Arraes, né? A neta do Miguel Arraes, a Lília Arraes, lá de Pernambuco. A Lília Arraes é muito jovem e ela se despontou, era vereadora, e ela terá a oportunidade de ser candidata a governadora em qualquer momento ela poderá ter. Só que naquele momento ela já sabia, quando ela estava se destacando, que havia uma costura de uma aliança com o governador de Pernambuco, que é natural e é legítimo. Então, o que ele queria? Que o PT abrisse mão de fazer política. A troco de quê? Se ele teve 12% dos votos, aí ele fala, eu tive 2% porque não tive tempo de televisão. Olha, o menor tempo de televisão foi do Bolsonaro. Com rede social, ele acabou ganhando a eleição. E não é que, mas aí que ele foi bom demais. Claro, tem fake news, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas o que eu quero dizer é que o momento do Ciro não é o Ciro, nunca foi. Não existe um movimento no Brasil a favor do Ciro. O Bolsonaro capitalizou isso, teve um movimento. No Brasil nunca houve, e nem vai haver, porque o Ciro está desconectado de um movimento real da sociedade.
É ele como um quadro importante, um nome conhecido, disputou 3 eleições, naturalmente ele vai ter 10% dos votos. Poderia até ter menos, né? Mas ele conseguiu conservar esses 12%, que é o mesmo que ele teve lá atrás. São essas pessoas que votam nele por ele e não porque façam parte de um movimento da sociedade. E ele não entende isso, como não entende, ou ele não consegue fazer esse tipo de política, que é uma política ligada a um movimento da sociedade, que é encarnado pelo PT. O PT tem uma admiração de 30% da sociedade brasileira. Entendeu? O PDT é 2%, 1%, tem 30%. Essas pessoas vão deixar de votar no PT por quê? Não é que todo mundo diz que o partido tem que ser forte? Sempre diz isso, que o problema da nossa democracia é que não tem partidos fortes. Tem um partido que é forte no Brasil, que é o PT. E quer que o PT abra mão disso? Não tem como, entendeu? Ele não faz uma crítica política. A crítica que ele faz é sempre pessoal, e por isso é que ele parece muito, entendeu? Parece muito. Está aqui o Carlos Alberto fazendo mais um comentário, eu já vou ler o comentário dele, mas ele parece muito, por isso que ele fala questão pessoal, não é uma questão política. É isso que ele tem que fazer. Agora, ninguém quer silenciar o Ciro, mas ele está fazendo aqui um comentário. Ciro fez críticas baixas, diz aqui o Carlos Alberto Campos Lima. Silenciá-lo, não. Claro, não deve silenciá-lo, mas se ele, óbvio que não. E até eu já escrevi sobre isso. O Ciro, tem gente que não concordou. Muita gente não concordou. Eu recebi muitas críticas nos comentários da matéria que eu fiz. Mas o Ciro é o sapo, que é o coronel mimado, que o PT tem que engolir por conta da possibilidade de aliança com o PDT. Eu tenho que engolir. Agora, ele está parecendo que é inviabilizar essas alianças, porque essas críticas pessoais não devem ser feitas. E ninguém está querendo silenciar o Ciro. Não vi isso em momento nenhum. Não vi isso. O Haddad queria que ele participasse junto do segundo turno. Agora ele disse, não, eu sabia que o Haddad ia perder. Meu Deus, que política é essa? Porque é o tipo de coisa, você perde e ganha. Isto é, vai para o enfrentamento com o Bolsonaro, vai para o enfrentamento, e pela própria experiência que o Ciro tem, ele seria o grande cara. Olha, o Leonel Brizola, em 89, ele podia ter estar magoado com o Lula, porque ele perdeu com uma diferença pequena, não foi que nem o Haddad, 29-12. A diferença foi muito poucos votos. Eu não me lembro o número exato, mas 200 mil votos, algo assim, que é muito pouco no universo brasileiro. É pouco voto, foi 200, 400 mil, mas é pouco. E foi coisa de, não chegou a 1%. E aí isso deu a vitória no primeiro turno ao Lula para disputar o segundo turno com o Collor. E na época as pessoas faziam o mesmo discurso. Se o Brizola fosse para o segundo turno, o Brizola ganhava do Collor. O Lula ia ganhar também do Collor. É que a baixaria foi gigantesca. No entanto, o Brizola abraçou a candidatura do Lula de tal forma, mais do que, olha, eu diria assim, mais do que muitos petistas, viu? E ele foi para a televisão, falou, inclusive comparou o Lula a um torneiro mecânico, que foi um líder político que foi primeiro-ministro na Austrália, porque o Brizola tinha a Austrália como uma referência, um padrão. Assim, olha, o que fizeram na Austrália nós também podemos fazer no Brasil. E eu me lembro que ele comparava a um primeiro-ministro que foi de Minas de Carvão, algo assim, que era operário. Também Minas de Carvão, que era operário. E ele fazia um discurso forte, convincente, mas o tempo todo. Não foi viajar para Paris, entendeu? Porque o Ciro foi viajar para Paris, que é um escândalo. Pô. Então, no momento em que ele poderia ir, o Brizola, o que aconteceu? Em 89. Quando o Brizola foi candidato a governador em 90, ele se elegeu no primeiro turno. Foi massacrante. Um Globo contra. E muito contra. E aí era uma força muito grande, todos apoiando o Brizola. O Ciro poderia fazer a mesma coisa. Ele sendo um quadro importante, um quadro que é convincente, sabe falar, sabe discursar, mesmo que ele perdesse a eleição. Ele perdia ganhando. De fato, o Haddad perdeu. O que ele diz? Problema de vocês perderam. Não, ele perdeu também, o Ciro Gomes. Ou ele acha que ele vai ser o quê? Ele vai ser ministro do Bolsonaro e depois vai ser candidato à sucessão pelo Bolsonaro? Jamais. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ele vai disputar com o Bolsonaro para ver quem é que vai xingar mais o PT. Entendeu? Já falei também sobre isso.
Então, veja bem, só retomando aqui, e o comentário, eu acho que ninguém está querendo silenciar o Ciro Gomes. Está fazendo um comentário, Ciro, deixa de ser mimado, deixa de fazer críticas pessoais, deixa de fazer críticas baixas, como você mesmo admitiu. Agora, ele vai continuar falando, isso é um direito dele. Agora, vamos ficar atentos, fiquem atentos vocês, vamos ficar atentos todos para que o Ciro não esteja sendo usado para fazer uma política de interesse da direita. Isto é, a direita está toda rachada. Veja bem, está toda rachada. O Bolsonaro bateu no Dória, o Dória não quer ajudar o Bolsonaro, agora o Bolsonaro está deixando o governo do Witzel, o Bolsonaro está brigando com o Moro, que é a Lava Jato, o Bolsonaro já brigou com militares, setores militares, lá não se entendem, tá? Brigou com a Globo, não se entendem na direita, mas isto não deveria, este clima não poderia estar no campo progressista, pelo menos neste momento, era para mostrar unidade. Unidade, eu até critiquei aqui, muita gente concordou comigo, eu acho que o PT tinha que estar presente naquele evento que não vai passar daquilo dos direitos já, essa era a minha opinião. Eu falei que deveria estar, porque eu acho que tem que buscar unidade de todo jeito, não pode dar nenhuma demonstração de que há uma divisão, as pessoas têm que marchar unidas, mas essa que eu disse, eu não estou querendo abrir polêmica de novo, já houve, vocês já manifestaram a sua opinião, acho que a maior parte foi contra aquilo que eu pensei, aquilo que eu disse. Mas o que eu acho é que tem que demonstrar unidade, é para mostrar força neste momento. Por quê? Porque o ataque é forte, é feroz. E neste ponto, tem um ponto que a direita está unida, e até deputados do PDT estão unidos, que é a reforma da Previdência, que vai acabar com a aposentadoria, e é uma reforma injusta, e vão para cima da reforma trabalhista, vão tirar o que sobrou de direito trabalhista, muito pouco, vão para cima da justiça trabalhista, eles vão, a regressão é muito grande, então é preciso ter uma unidade, porque já está muito difícil fazer oposição já com essa unidade, imagine então dividido, porque o Ciro fez uma conta que é correta, por conta só do sistema político brasileiro, que esses partidos pequenos, esses apoiadores do Bolsonaro elegeram uma bancada grande, entendeu? Todos, você não considera o PSL, mas se considera todos esses partidos que estavam juntos, antipetistas, é uma bancada grande, que não reflete a votação do Haddad, porque deveria ter também um grande empenho na eleição proporcional. Mas no Brasil não é assim, você canaliza muito para a eleição majoritária. E a direita, já com o micro partido, com todos aqueles, ela acabou tendo 400 deputados, tem um pouco menos, 300 e pouco, 380, vai 350, não estão unidos, mas têm um ponto em comum, são antipetistas. Não queriam que o PT voltasse, porque o PT é um partido das classes populares, e esses representam outros interesses, os interesses da elite brasileira. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu entreguei o que eu prometi, né? Eu ia falar sobre o Fachin, está blindando os seus, a Lava Jato é seletiva, a Rosângela Lira, que é a expressão daquele povo que foi para a rua, que foi usado para que o golpe se concretizasse, que é a Rosângela Lira, e ela hoje já está entendendo que o Lula é alvo de perseguição. Eu não falo isso com todas as letras, mas eu li aqui trecho da entrevista dela. Ela é o exemplo que aquilo que eu sempre falo aqui, é preciso criar um novo consenso. A sociedade muda, viu? Os engajados não mudam, tá? Nem da direita, nem da esquerda. Mas você tem uma parcela da sociedade que está ali, 40% da população, que muda. E muda muito é quem decide a eleição. Então, você vê que, como ela já falou do Lula, entende que o Lula era um troféu mesmo que a Lava Jato estava buscando. Preste atenção nas palavras dessa mulher. Não estou dizendo, ela agora virou ótima. Não estou dizendo isso. Estou dizendo o que é a sociedade. Ela estava indo numa direção e hoje ela já entende que a prisão do Lula é injusta, que era um troféu que eles tinham que exibir. Porque havia essa exigência daquelas pessoas que foram para as ruas, daqueles setores que não tinham votado no Lula. Naquele caso, não. Então veja bem, ela é a expressão daquilo que eu sempre falo aqui, está mudando a situação política, o contexto político está mudando, a correlação de forças está mudando, o consenso está mudando. É por isso que o Supremo começa a estar agora tomar algumas iniciativas, que vamos recuperar a Constituição, vamos recuperar o Pacto Constitucional de 88 e vamos combater a Lava Jato, que é contra tudo isso.
Porque, por isso, o Supremo não é... Eles sempre, os ministros lá já pensavam do jeito que eles estão falando hoje, mas eles não tinham coragem, eles estavam acovardados, como disse o Lula. Então, a sociedade mudando o panorama, mudando, vai ter aqueles que vão querer que o Lula morra o tempo todo. Isso vai ter. Você não vai conseguir mexer em alguns. Você vai ter sempre. Mas mudou. Esse pessoal já não tem o apoio que tinham antes. E já está ficando meio cristalizada a ideia. As pessoas olham e falam, eu acho que essa Vaza Jato, ela quis mesmo era pegar o Lula, Lava Jato, né? Lava Jato. A Vaza Jato é que está mostrando isso. Eles queriam pegar o Lula. Eu acho que agora, entendeu? E as pessoas estão entendendo. Então, quando o Supremo libertar o Lula, muita gente não vai nem para a rua, não vai falar nada, vai dizer, tem razão, porque aquilo foi uma sacanagem que fizeram com o presidente mais popular da história do Brasil. O Lula teve muita paciência. Será que um Ciro aguentava isso? Eu ia delatar logo que ele ia mudar de posição, manter a coerência, porque o Lula continua batendo, viu? Batendo até mais do que batia antes, não bate. Porque ele pensava, o Lula fala, você vê cada entrevista do Lula, aquilo que ele pensa, entendeu? Continua muito firme, de acordo com a trajetória dele, entendeu? De acordo com a trajetória, ele não traiu, não mudou, e olha, aguentar 500 e tantos dias de prisão, isolado, alguém que foi paparicado no mundo todo. E as pessoas estão começando a perceber. E outra, não é difícil para essas pessoas mudarem de opinião. O Lula, quando deixou a presidência, ele tinha 87% de ótimo ou bom. Possivelmente essa Rosângela, que depois foi para a rua protestar contra a corrupção, que na verdade era protestar para derrubar a Dilma, você veja que ela própria, talvez, ali quando tinha 87% de ótimo ou bom, ela deveria ser uma das pessoas que consideraram o governo do Lula ótimo ou bom. Deveria ser. Ela e muitos outros. E hoje muda. Hoje já as pessoas já estão vendo de maneira diferente. Por isso é que o Supremo parece que está tomando coragem de tomar algumas decisões. É claro que vão blindar, mesmo assim, libertando o Lula, está corrigindo uma injustiça. Mas isso não impede que pelo menos abram ou abrissem investigação sobre algumas pessoas que estão querendo blindar. Eu acho que deveria abrir. Entendeu? Eu acho que hoje está vendo, de fato, tem algumas coisas meio estranhas acontecendo. O Flávio Bolsonaro, que é um suspeito de crime, ele passou a ser o interlocutor do governo junto ao STF, setores do Congresso para evitar a Lava Jato. Então, tentando, de alguma maneira, é o que parece, tá? Ele está tentando, de alguma maneira, se blindar. E é possível que isto ocorra. Agora, isto é uma outra questão. A questão que eu acho central na relação do Supremo com a sociedade brasileira é libertar o Lula. Ponto final. Liberta o Lula, concede o HC, anula aquele processo. O processo não deveria nem ser julgado mais pela 13ª Vara lá em Curitiba, porque não tem nenhuma relação com a Petrobras. Não deveria. Não sei se vão chegar a tanto, mas acho que anulavam. Ou pelo menos vão considerar a parcialidade e vão anular parcialmente. Eu não sei exatamente o que vão fazer. Mas tem que devolver. O correto é devolver integralmente os direitos políticos ao Lula. Tá bom, pessoal? Então, estamos aqui, olha, 8h19. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem o Essencial. Eu volto amanhã no DCM, Café da Manhã. Conte conosco. Forte abraço para vocês. Até mais.